Como é tradição no Brasil, às vésperas do Natal, o presidente da República editou um decreto de indulto coletivo, o decreto número 11.302 de 2022, extinguindo a punibilidade ou comutando penas de condenados em diversas situações. O indulto é um dos institutos do direito penal dotados de natureza jurídica de causa extintiva da punibilidade de destinação coletiva, cuidando-se de ato discricionário que a Constituição da República atribui privativamente ao presidente da República, que poderá praticá-lo diretamente ele próprio ou por delegação a um de seus ministros, de regra o ministro da Justiça. Tudo isso nos termos do artigo 84, inciso 12 e seu respectivo parágrafo único da Constituição Federal. Esse último decreto natalino tem suscitado certa polêmica, especialmente por conta de dois de seus dispositivos. Um é o artigo 5º e outro é o artigo 6º do decreto de indulto 11.302 de 2022. O seu artigo 5º, porque rompendo uma antiga tradição no direito brasileiro de que o indulto exige como requisito de sua incidência o cumprimento de uma fração da pena, um terço, um quinto, metade da pena, enfim, e extingue o que resta por cumprir, esse dispositivo inovou e deixou de exigir o cumprimento de qualquer percentual da pena para o condenado por crime cuja pena máxima em abstrato não supere 5 anos. Isso significa que todos os condenados, ainda que eventualmente reincidentes, por crimes cuja pena cominada, ou seja, pena prevista no preceito secundário do tipo incriminador, seja de até 5 anos de reclusão ou detenção, terão sua pena privativa de liberdade perdoada. Isso abrange uma enorme variedade de delitos, como, por exemplo, estelionato, o aborto consentido, o furto simples, a receptação, a facilitação da prostituição, o abandono material, a associação criminosa, desde que o condenado não seja membro de facção, a falsificação de documento particular, a sonegação fiscal, contrabando, falso testemunho, enfim, uma gama enorme de delitos, alguns inclusive de razoável gravidade. E mais, é preciso observar que ainda que haja concurso de crimes, ou seja, condenações por vários crimes, quando se tratar de extinção de punibilidade, cada um dos delitos é considerado isoladamente. Isso significa que, por exemplo, a pessoa pode ter sido condenada a 15 anos de reclusão, uma pena total de 15 anos, em razão da prática de vários crimes cuja pena máxima individual, isolada, não excede 5 anos. Por exemplo, 2 estelionatos, um furto simples, uma sonegação fiscal, uma receptação, um contrabando. E mesmo assim, e ainda que não tenha cumprido nenhum só dia dessas penas, ele poderá se beneficiar do indulto, tendo todas essas penas extintas. Embora se possa questionar essa norma do decreto de indulto em face do princípio da proibição da proteção deficiente de bens jurídicos, que tem fundamento constitucional como uma das emanações do princípio da proporcionalidade, eu não vejo muita chance de êxito nisso. Até porque em recente decisão,
na ADI número 5874, que foi julgada em 2019, o STF entendeu que o indulto presidencial é ato de ampla discricionariedade e que só pode sofrer as limitações impostas pela própria Constituição, especialmente no seu artigo 5º, inciso 43. Assim, me parece que essa regra libertina vai acabar prevalecendo. O segundo ponto controverso desse decreto de indulto, como eu disse antes, é aquela estampada no seu artigo 6º, que concede a extinção da punibilidade, nos termos do dispositivo, aos agentes públicos que integram os órgãos de segurança pública de que trata o artigo 144 da Constituição e que, no exercício da sua função ou em decorrência dela, tenham sido condenados, ainda que provisoriamente, por fato praticado há mais de 30 anos, contados da data de publicação deste decreto e não considerado hediondo no momento de sua prática. Em síntese, essa norma concede indulto aos policiais, aos agentes penitenciários e outros agentes públicos que tenham sido condenados definitiva ou provisoriamente, com trânsito julgado ou ainda não, por crimes cometidos no exercício da função pública há mais de 30 anos, desde que esses delitos não fossem, à época, considerados crimes hediondos. Embora possa, eventualmente, ser aplicada a outros eventuais condenados, essa concessão de indulto beneficia principalmente os envolvidos no famoso massacre do Carandiru, aquele episódio ocorrido em 2 de outubro de 1992, portanto há mais de 30 anos, e no qual, durante uma intervenção de tropas da Polícia Militar para conter uma rebelião no presídio do Carandiru, na capital de São Paulo, morreram 111 detentos. Esse dispositivo do artigo 6º, ele é contestado principalmente sob 2 fundamentos jurídicos. Primeiro, o delito de homicídio, nessas circunstâncias, é classificado atualmente como crime hediondo, embora não o fosse à época de sua ocorrência, já que só a partir de 1994 a legislação incluiu o homicídio qualificado no rol dos crimes hediondos da Lei 8.072 de 90. E a Constituição veda a concessão de indulto aos crimes hediondos. A questão gira aí em torno de se saber e se responder se a hediondez do crime deve ser considerada na conformidade da legislação vigente por ocasião do seu cometimento, ou seja, na data do fato, ou de acordo com a legislação vigente na ocasião da edição do decreto de indulto. No meu singelo entendimento, considerando a garantia constitucional da irretroatividade da lei penal mais gravosa, o caráter hediondo de um crime que é estabelecido por lei só pode ser considerado a partir da vigência da lei que lhe confere essa natureza de hediondo. Uma lei nova que passe a considerar hediondo um determinado crime não pode alcançar retroativamente um fato ocorrido antes da sua vigência, sob pena de evidente afronta ao princípio constitucional da irretroatividade da lei penal. Apesar disso, há precedente no Supremo Tribunal Federal. No ano de 2008, em sede de habeas corpus, a segunda turma do STF
decidiu que a natureza dos crimes para fins de incidência do decreto presidencial de indulto deve ser aferida à época da edição do ato normativo, pouco importando a data da prática do delito. Essa decisão foi proferida pela segunda turma, como eu disse, no dia 18 de novembro de 2008, e o seu relator foi o ministro Joaquim Barbosa. Um segundo fundamento, esse que me parece mais robusto e juridicamente defensável, é o de que o referido artigo 6º viola tratados internacionais de tutela de direitos humanos a que o Brasil se obrigou em acordos que subscreveu. Um relatório do ano de 2000 da Comissão Interamericana de Direitos Humanos rotulou o massacre do Carandiru como um delito de lesa humanidade, uma violação grave aos direitos humanos, e concluiu ainda que o Brasil não se desincumbiu adequadamente da sua obrigação de apurar e de punir os responsáveis. Ora, a obrigação de executar efetivamente as eventuais penas impostas aos autores de violações aos direitos humanos está entre as obrigações que as convenções impõem aos países signatários para dar efetividade aos deveres assumidos nesses acordos internacionais. Ao conceder indulto aos responsáveis por um crime considerado grave violação aos direitos humanos, o Estado brasileiro descumpre as convenções que subscreveu e que, como se sabe, passam a integrar o direito interno, inclusive com força de norma constitucional, especialmente quando tem por objeto garantias pertinentes à proteção de direitos humanos, na forma do seu artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal, e, por isso, não poderia ser diferente. A Comissão Interamericana concluiu que a República Federativa do Brasil descumpriu normas da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, o conhecido Pacto de San José da Costa Rica. Se acolhido, portanto, pelo Supremo Tribunal Federal, esse argumento, que é um dos fundamentos que ampara a pretensão do Ministério Público na ação direta de inconstitucionalidade número 7330, proposta recentemente pelo Procurador-Geral da República, ainda pendente de julgamento no STF, esse artigo 6º do decreto de indulto número 11.302 de 2022, que beneficia diretamente os envolvidos no episódio do Carandiru, será invalidado por incompatibilidade vertical com a Constituição Federal e com o direito convencional.